Meu nome é Hilda. Tenho 69 anos. E durante toda a minha vida adulta acreditei conhecer profundamente o homem com quem dividi quase 5 décadas de casamento. Sou natural de Porto Alegre, filha de comerciantes alemães que se estabeleceram no bairro Moinhos de Vento nos anos 40. Cresci numa família tradicional gaúcha, com valores sólidos sobre família, trabalho e honestidade. Me formei professora pela UFRGS em 1975 e foi lá que conheci quem eu acreditava ser o amor da minha vida, Carlos Alberto Mendes. Carlos tinha 23 anos quando nos conhecemos, eu 22. Ele estudava engenharia civil e trabalhava meio período numa construtora para pagar os estudos. Era um rapaz sério, responsável, com aquele jeito meio tímido que me encantou desde o primeiro encontro. Vinha de uma família humilde do interior do estado, segundo ele contava, de uma cidadezinha chamada Cachoeira do Sul. Os pais haviam morrido quando ele era adolescente, e ele havia se mudado para Porto Alegre para estudar e fazer a vida. Essa história me tocou profundamente. Eu sempre tive uma tendência a cuidar das pessoas, e Carlos despertou em mim um instinto protetor muito forte. Ele parecia tão sozinho no mundo, tão determinado a vencer na vida apesar das dificuldades. Quando ele me contava sobre a infância difícil, sobre como havia perdido os pais num acidente de carro, eu sentia uma vontade imensa de oferecer-lhe o carinho e a estabilidade que ele nunca havia tido. Nosso namoro durou 3 anos e foram os mais felizes da minha juventude. Carlos era atencioso, carinhoso e principalmente me fazia sentir especial. Ele tinha uma forma de olhar para mim que me derretia completamente, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo para ele. Dizia sempre que eu era sua família, seu porto seguro, a única pessoa em quem ele podia confiar completamente. Casamos em dezembro de 1978, numa cerimônia simples na Igreja do Rosário. Meus pais ficaram encantados com Carlos. Papai sempre dizia que ele era um rapaz de fibra, que havia conseguido se formar e construir uma carreira, mesmo vindo de origem humilde. Esse guri vai longe, papai costumava dizer, e vai fazer nossa Hilda muito feliz. Nos primeiros anos de casamento, vivemos numa kitnet no bairro Cidade Baixa, enquanto juntávamos dinheiro para comprar nossa casa própria. Carlos trabalhava numa construtora grande da cidade e eu lecionava numa escola estadual. Éramos felizes de uma forma simples, mas profunda. Ele chegava do trabalho cansado, eu preparava o jantar e passávamos as noites conversando sobre nossos planos, nossos sonhos de ter filhos, de construir uma família sólida. Em 1981, nasceu nossa primeira filha, Laura. Carlos ficou eufórico quando soube que seria pai. Lembro-me de como ele chorou quando a viu pela primeira vez na maternidade. Nossa princesinha, ele dizia, segurando-a com aquela delicadeza típica de pais de primeira viagem. Agora sim somos uma família de verdade. 2 anos depois, veio o Gabriel. Carlos sempre quis ter um menino. E quando Gabriel nasceu, parecia que ele havia ganhado na loteria. Agora tenho meu herdeiro, ele brincava. Alguém para continuar o nome da família Mendes. Nossa vida familiar transcorreu de forma muito harmoniosa durante os anos 80 e 90. Carlos cresceu profissionalmente, chegando a sócio da construtora onde trabalhava. Compramos uma casa bonita no bairro Petrópolis. As crianças estudavam em boas escolas. Tínhamos uma vida confortável de classe média alta. Carlos era um pai presente e carinhoso, sempre organizando passeios nos fins de semana, viagens de férias para a praia ou para a serra. Ele tinha algumas peculiaridades que eu atribuía à personalidade dele. Por exemplo, era extremamente reservado sobre seu passado. Quando eu fazia perguntas sobre a infância, sobre os pais, sobre parentes, ele ficava meio melancólico e mudava de assunto. Prefiro não falar sobre essas coisas tristes, dizia. O importante é o presente, nossa família. Também nunca quisemos visitar Cachoeira do Sul, a cidade onde ele supostamente havia nascido. Quando eu sugeria que fôssemos conhecer o lugar onde ele crescera, ver a casa onde havia morado, ele sempre arranjava uma desculpa. Não tem nada interessante lá, dizia. Além disso, é muito doloroso para mim revisitar esses lugares. Carlos também era muito cuidadoso com documentos.
Ele mesmo cuidava de toda a parte burocrática da família. Impostos, documentos das crianças, papelada da casa. Sempre dizia que era para não me incomodar com essas coisas chatas. Na época, eu achava isso uma demonstração de cuidado e proteção. Outra característica marcante dele era a aversão a fotografias antigas. Nossa casa estava cheia de fotos das crianças, de momentos familiares, viagens. Mas Carlos praticamente não tinha fotos da juventude ou da infância. Perdi tudo no acidente dos meus pais, ele explicava. Foi muito traumático. Durante os anos, Carlos construiu uma reputação sólida na cidade. Era respeitado profissionalmente, tinha bons amigos, participava do Lions Club. Era conhecido como um homem íntegro e trabalhador. As pessoas sempre comentavam como ele havia vencido na vida, apesar das origens humildes. Eu me orgulhava muito dele e da família que havíamos construído juntos. Laura se formou em medicina e Gabriel em administração. Ambos se casaram e nos deram netos maravilhosos. Carlos se tornou um avô babão, sempre inventando brincadeiras para os pequenos, contando histórias, levando-os para passeios. Agora posso dar para eles tudo o que eu não tive na infância, ele dizia. Em 2020, Carlos começou a apresentar alguns problemas de saúde. Primeiro foram dores no peito que atribuímos ao estresse do trabalho. Depois vieram as consultas médicas, os exames e, finalmente, o diagnóstico. Um problema cardíaco sério que exigiria cirurgia. A cirurgia foi realizada no Hospital Moinhos de Vento e inicialmente parecia ter corrido bem. Mas Carlos teve complicações no pós-operatório e ficou internado por várias semanas. Durante esse período, eu praticamente morei no hospital, acompanhando cada momento, cada exame, cada mudança em seu quadro. Foi numa dessas noites no hospital que Carlos teve uma conversa estranha comigo. Estava medicado, meio sonolento por causa dos remédios, e de repente me pegou pela mão e disse: "Hilda, meu amor, preciso te contar uma coisa importante." Achei que ele fosse falar sobre testamento ou alguma questão prática relacionada à doença. Mas ele disse algo que me deixou confusa. "Se algum dia você descobrir coisas sobre mim que não entender, lembre-se de que tudo o que fiz foi por amor à nossa família." Perguntei o que ele queria dizer com isso, mas ele já havia adormecido novamente. No dia seguinte, quando comentei sobre a conversa, ele disse que não se lembrava de nada, que devia ter sido efeito da medicação. Carlos faleceu em janeiro de 2021, de forma súbita, por uma parada cardíaca durante a madrugada. Eu estava dormindo ao lado da cama dele no hospital quando o monitor disparou. Foi devastador. Depois de 42 anos de casamento, de repente eu estava sozinha. O funeral foi uma cerimônia bonita, com muitas pessoas prestando homenagens a Carlos. Colegas de trabalho, amigos do clube, vizinhos, todos falavam da mesma coisa. Como Carlos era um homem exemplar, íntegro, dedicado à família. Um self-made man, diziam. Um exemplo de como o trabalho honesto pode transformar uma vida. Nos meses seguintes ao funeral, mergulhei numa tristeza profunda. A casa parecia vazia demais, muito silenciosa. Laura e Gabriel se preocupavam comigo e sugeriam que eu fosse morar com um deles. Mas eu queria ficar na nossa casa, com nossas memórias, nossas coisas. Foi em março de 2021, quase 2 meses após a morte de Carlos, que comecei a organizar os pertences dele. Laura me ajudou a separar as roupas que doaríamos, os livros, os objetos pessoais. Carlos sempre foi muito organizado, então a maior parte das coisas estava bem arrumada e catalogada. Mas havia um local da casa que ele sempre manteve trancado. Um pequeno escritório no sótão que ele usava para trabalhar em casa. "É meu santuário", ele brincava. "Lugar onde posso me concentrar sem ser incomodado." Eu respeitava esse espaço dele e raramente subia lá. Agora, porém, precisava organizar também aquele cômodo. Encontrei a chave na gaveta da mesa de cabeceira dele e subi para fazer a limpeza. O escritório estava exatamente como ele havia deixado. Mesa organizada, papéis empilhados, alguns livros técnicos sobre engenharia e construção. Foi quando comecei a abrir as gavetas da mesa que encontrei a primeira coisa estranha. Uma pasta com documentos que não faziam sentido.
Havia certidões de nascimento, carteiras de identidade e outros papéis, mas os nomes eram diferentes. Não eram documentos de Carlos Alberto Mendes. Eram documentos de um homem chamado José Roberto Silva. Minha primeira reação foi de confusão. Pensei que talvez fossem documentos de algum cliente da construtora ou de algum funcionário. Carlos sempre levava trabalho para casa, então não seria estranho ter papéis de outras pessoas. Mas quando olhei com mais atenção, vi que a foto na carteira de identidade era claramente de Carlos, só que mais jovem, com o nome José Roberto Silva. Senti o coração acelerar. Havia algo muito errado ali. Continuei mexendo na pasta e encontrei mais documentos com o nome José Roberto Silva. Diplomas, certidões, até mesmo uma certidão de casamento de 1974, 4 anos antes de nos casarmos, onde José Roberto Silva aparecia casado com uma mulher chamada Maria das Graças Oliveira. Minhas mãos tremeram quando vi aquela certidão de casamento. Carlos havia sido casado antes. Por que nunca me contou? E por que seus documentos tinham outro nome? Sentei na cadeira do escritório dele, tentando processar o que estava vendo, mas nada fazia sentido. Procurei mais e encontrei uma caixa de sapatos escondida atrás dos livros na estante. Dentro da caixa havia fotografias, muitas fotografias. Fotos de Carlos jovem, mas não sozinho. Fotos dele com uma mulher morena, bonita, em momentos que pareciam íntimos, familiares. Fotos de casamento, de viagens, de momentos felizes com essa mulher que eu nunca havia visto na vida. Havia também fotos de Carlos com 2 crianças pequenas, um menino e uma menina, que claramente eram filhos dele. A semelhança era inegável. As fotos tinham datas: 1972, 1973, 1974, 1975. Eram de uma época anterior ao nosso relacionamento. Mas Carlos sempre me disse que não tinha filhos antes de conhecer-me. No fundo da caixa, encontrei uma carta. Era datada de 1976, 2 anos antes de nos conhecermos, e estava assinada por Maria das Graças. A carta era um apelo desesperado. José Roberto, por favor, volte para casa. As crianças perguntam por você todos os dias. A Fernanda tem apenas 4 anos. Não entende por que o pai foi embora. O Rodrigo, com 6 anos, chora todas as noites esperando você voltar. Sei que tivemos problemas. Sei que brigamos muito. Mas isso não justifica você ter desaparecido assim, sem dar notícias. Seus pais estão desesperados também. Sua mãe está doente de preocupação. Por favor, pelo menos dê um sinal de vida. A carta continuava por 2 páginas, com detalhes sobre o cotidiano das crianças, sobre dificuldades financeiras, sobre a angústia de não saber se ele estava vivo ou morto. Era uma carta de uma esposa e mãe desesperada, implorando para o marido voltar para casa. Fiquei paralisada lendo aquela carta. O homem que eu conheci como Carlos Alberto Mendes, órfão de Cachoeira do Sul, na verdade se chamava José Roberto Silva. Era casado, tinha 2 filhos e havia simplesmente desaparecido de suas vidas em 1976. 2 anos depois, em 1978, ele apareceu na minha vida como Carlos, órfão, solteiro, sem família. Continuei procurando e encontrei mais evidências devastadoras. Havia uma certidão de nascimento original de José Roberto Silva, nascido em Canoas em 1954, filho de Antônio Silva e Rosa Santos Silva. Havia também recortes de jornais de 1976 noticiando o desaparecimento de José Roberto Silva, com foto e tudo. A manchete dizia: família procura por pai que desapareceu misteriosamente. Um dos recortes mencionava que José Roberto trabalhava numa empresa de construção em Canoas e havia saído para o trabalho numa manhã de março de 1976, mas nunca chegou lá. O carro dele foi encontrado abandonado numa estrada rural, sem sinais de violência. A polícia investigou como possível sequestro ou acidente, mas nunca encontrou pistas do que havia acontecido com ele. Mas eu agora sabia o que havia acontecido. Ele não havia sido sequestrado nem sofreu acidente. Ele havia deliberadamente abandonado sua família, assumido uma nova identidade e construído uma nova vida, comigo. Naquele momento, sentada no escritório dele, cercada por evidências de uma vida inteira baseada em mentiras,
Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Tudo o que eu conhecia sobre meu marido, sobre nossa história, sobre nosso amor, era falso. Ele não era Carlos Alberto Mendes. Ele era José Roberto Silva, um homem que havia abandonado uma esposa e 2 filhos pequenos para criar uma nova identidade. Chorei por horas naquele escritório. Não eram apenas lágrimas de tristeza pela morte dele, mas lágrimas de raiva, de traição, de incredulidade. Como alguém pode viver 42 anos mentindo todos os dias? Como ele conseguia me olhar nos olhos, dizer que me amava, criar nossos filhos e manter essa farsa toda? Quando finalmente consegui parar de chorar, tomei uma decisão. Precisava descobrir toda a verdade. Precisava saber quem realmente era o homem com quem vivi quase meio século da minha vida. Nos dias seguintes, comecei uma investigação que mudaria para sempre minha percepção sobre confiança, amor e identidade. Primeiro, procurei informações sobre José Roberto Silva na internet. Encontrei registros de desaparecimento, notícias antigas e, principalmente, encontrei informações sobre sua família original. Maria das Graças ainda estava viva. Agora, com 71 anos, viúva, havia se casado novamente após alguns anos e ainda morava em Canoas. Rodrigo e Fernanda, os filhos que José Roberto abandonou, agora eram adultos de 51 e 49 anos, respectivamente. Rodrigo era médico e Fernanda advogada. Ambos tinham famílias próprias. Levei semanas para criar coragem, mas finalmente decidi fazer contato. Primeiro liguei para Maria das Graças. Quando me identifiquei e expliquei quem eu era, houve um silêncio longo do outro lado da linha. Ele estava vivo todo esse tempo? Ela perguntou com a voz embargada. Durante 45 anos eu me perguntei se ele estava vivo, se havia sofrido algum acidente, se alguém tinha feito mal para ele. E ele estava vivendo uma nova vida? A conversa foi das mais difíceis da minha vida. Maria das Graças contou como foi devastador para ela quando José Roberto desapareceu. Ela era jovem, tinha 2 crianças pequenas, nenhuma profissão e de repente se viu completamente sozinha. Os primeiros anos foram terríveis, ela disse. Eu não sabia se era viúva ou abandonada. Não podia me casar novamente porque não sabia se ele estava morto. As crianças ficaram traumatizadas. Ela contou que Rodrigo desenvolveu problemas psicológicos sérios e precisou de acompanhamento psiquiátrico por anos. Ele tinha pesadelos, achava que tinha feito alguma coisa errada e, por isso, o pai havia ido embora. Fernanda se tornou uma criança muito introspectiva e teve dificuldades de relacionamento durante a adolescência e juventude. Só consegui refazer minha vida depois de 10 anos, Maria das Graças continuou. Conheci o João, que me ajudou com as crianças e me deu o amor que eu precisava. Mas as marcas ficaram. As crianças sempre sentiram falta do pai verdadeiro. Quando contei para elas sobre nossa família, sobre Laura e Gabriel, sobre os netos que José Roberto, Carlos para mim, teve conosco, percebi uma mistura de dor e incredulidade na voz dela. Ele teve a família feliz que nós não conseguimos ter, ela disse. Enquanto os filhos dele com você cresceram com o pai presente, os meus cresceram se perguntando por que não foram suficientemente amados para merecer que ele ficasse. Perguntei se ela queria conversar com Laura e Gabriel, se achava que Rodrigo e Fernanda gostariam de conhecer os meio-irmãos que nunca souberam que existiam. Não sei, ela respondeu. Depois de 45 anos, não sei se vale a pena revirar tanta dor. Mas eles têm o direito de saber que o pai deles não morreu, que ele escolheu abandoná-los. O encontro com Maria das Graças aconteceu numa lanchonete em Canoas, uma semana depois dessa primeira conversa telefônica. Foi surreal estar frente a frente com a primeira esposa do homem que eu amei por décadas. Ela havia trazido fotos da época em que eram casados, e foi chocante ver como José Roberto Carlos era feliz com ela também. As fotos mostravam um homem apaixonado, brincando com os filhos, em momentos familiares que pareciam genuínos. Ele era um bom marido no início, Maria das Graças me contou. Carinhoso, trabalhador, sonhador, mas depois começou a ficar estranho, distante.
Dizia que se sentia preso, que queria mais da vida. Começamos a brigar muito, especialmente sobre dinheiro e sobre os sonhos dele, de ser engenheiro. José Roberto havia parado de estudar quando se casou para trabalhar e sustentar a família. Maria das Graças achava que ele se ressentia disso, que culpava a família por não ter conseguido se formar. Nas últimas semanas antes de desaparecer, ele falava muito sobre recomeçar, sobre ter uma segunda chance na vida. A ironia, ela continuou, é que ele conseguiu tudo isso que queria com você. Terminou os estudos, teve a carreira de sucesso, a família que ele considerava ideal. Usou nossa dor como trampolim para a felicidade dele. Essas palavras me marcaram profundamente. José Roberto havia literalmente usado o sofrimento da primeira família para construir sua felicidade com a segunda família. Não foi apenas uma traição conjugal. Foi um abandono calculado, premeditado, para recomeçar a vida do zero. Depois do encontro com Maria das Graças, tive que tomar a decisão mais difícil: contar ou não para Laura e Gabriel. Durante semanas fiquei dividida entre o desejo de protegê-los da verdade dolorosa e a necessidade de honestidade que sempre foi um valor importante na nossa família. Laura percebeu que eu estava estranha e insistiu para que eu contasse o que estava acontecendo. Numa tarde de sábado, chamei os dois em casa e revelei tudo. Mostrei os documentos, as fotos, contei sobre Maria das Graças e sobre os meio-irmãos que eles tinham. A reação de ambos foi de incredulidade total. "Não pode ser verdade, mãe", Laura disse chorando. "Papai não faria uma coisa dessas. Ele nos amava. Ele era um pai maravilhoso." Gabriel ficou mais revoltado. Como assim ele abandonou 2 filhos? Como ele conseguia dormir todas as noites sabendo que tinha 2 crianças, se perguntando por que o pai havia desaparecido? Levou tempo para eles processarem a informação, mas eventualmente aceitaram conhecer Rodrigo e Fernanda. O primeiro encontro entre os 4 irmãos foi tenso e emocionalmente carregado. Rodrigo e Fernanda tinham sentimentos conflitantes. Por um lado, ficaram aliviados em saber que o pai não havia morrido em algum acidente. Por outro, ficaram devastados ao saber que ele havia escolhido abandoná-los para criar uma nova família. "Vocês tiveram o pai que nós deveríamos ter tido", Rodrigo disse para Laura e Gabriel. "Ele deu para vocês o amor e a presença que negou para nós." Fernanda estava visivelmente revoltada. "Durante 45 anos, carreguei a culpa de achar que tinha feito alguma coisa para afastar meu pai. Fiz anos de terapia tentando entender por que eu não fui suficiente para ele ficar. E descobrir agora que ele simplesmente nos trocou por uma família melhor. Foi um processo doloroso para todos. Mas gradualmente os 4 irmãos começaram a desenvolver um relacionamento. Laura e Gabriel se sentiam culpados por terem tido a infância feliz que foi negada para Rodrigo e Fernanda. E os 2 mais velhos lutavam para não transferir sua raiva do pai para os irmãos mais novos. Durante esse processo, fui descobrindo mais detalhes sobre como José Roberto havia conseguido criar a identidade de Carlos Alberto Mendes. Aparentemente, Carlos Alberto Mendes havia sido uma pessoa real que morreu jovem, sem família. E José Roberto, de alguma forma, conseguiu assumir sua identidade. Foi um processo elaborado, que exigiu planejamento e recursos. Ele estudou tudo. Um investigador particular que contratei me explicou. Escolheu uma identidade de alguém que havia morrido jovem, sem parentes próximos, e gradualmente foi assumindo essa vida. Conseguiu documentos falsos, criou uma história de vida. Até mesmo estudou a região de onde supostamente vinha. O que mais me doía era perceber o nível de manipulação psicológica que José Roberto havia exercido sobre mim durante décadas. Ele criou uma persona, Carlos, o órfão sofredor que precisava de amor e proteção, especificamente para despertar meus instintos maternal e protetor. Cada história triste sobre a infância, cada momento de vulnerabilidade que ele demonstrava, tudo havia sido calculado para me fazer amá-lo mais. Pessoas assim são mestres da manipulação, explicou a psicóloga que comecei a consultar. Eles estudam suas vítimas, identificam suas necessidades emocionais e criam personas que preenchem exatamente essas necessidades. Você não foi ingênua, Hilda. Você foi vítima de uma manipulação sofisticada.
Mas ainda havia uma pergunta que me assombrava. José Roberto Carlos realmente me amou? Ou eu fui apenas uma ferramenta conveniente para sua nova vida? Os filhos que tivemos juntos foram realmente desejados por ele? Ou apenas parte da fachada da vida perfeita que ele queria construir? Essa resposta veio de uma fonte inesperada. Numa das caixas do escritório, encontrei um diário que ele havia mantido esporadicamente ao longo dos anos. Não eram entradas regulares, mas anotações ocasionais sobre momentos importantes. Numa entrada de 1981, quando Laura nasceu, ele escreveu: "Hoje nasci de novo também. Ao ver minha filha nos braços da Hilda, percebi que finalmente consegui a vida que sempre quis. Esta é minha chance de ser o homem que sempre deveria ter sido." Numa entrada de 1995, nosso aniversário de casamento, ele escreveu: 17 anos de casamento com Hilda. Às vezes me sinto culpado por ela não saber quem eu realmente sou. Mas depois penso, será que alguém sabe quem realmente é? Eu me tornei Carlos tanto quanto nasci José Roberto. Talvez Carlos seja quem eu estava destinado a ser. E numa entrada de 2010, quando Gabriel se formou, vendo meu filho se formar, penso nos outros filhos que deixei para trás. Eles devem ser adultos agora. Será que me odeiam? Será que conseguiram ser felizes? Às vezes, nos momentos mais felizes com esta família, sinto uma dor no peito lembrando da família que abandonei. Essas anotações me mostraram que José Roberto não era um psicopata sem sentimentos. Ele tinha consciência do que havia feito, sentia culpa, mas havia tomado a decisão de que sua felicidade valia mais que a dor que causou. Era uma forma de egoísmo sofisticada, mas ainda assim, egoísmo. Ao longo dos meses seguintes, fui gradualmente reconstruindo minha identidade. Durante décadas, me defini como esposa de Carlos, mãe dos filhos de Carlos, parte da história de vida que ele havia criado. Agora precisava descobrir quem era Hilda, independentemente dessas relações. Foi um processo doloroso, mas libertador. Comecei a fazer terapia regularmente, a participar de grupos de apoio para pessoas que sofreram manipulação psicológica. Descobri que minha história não era única. Há muitas pessoas que vivem com parceiros que escondem identidades, passados, outras famílias. O que mais machuca não é nem a mentira em si, eu disse numa sessão de grupo, mas perceber que durante 42 anos eu amei uma pessoa que não existia. Carlos Alberto Mendes era uma ficção. Eu dediquei minha vida adulta inteira a amar um fantasma. Mas o grupo me ajudou a perceber que meu amor não havia sido desperdiçado. Você amou o homem que ele se tornou com você. Uma participante disse: talvez José Roberto tenha criado Carlos como uma máscara, mas durante 42 anos, ele viveu como Carlos. Os momentos de carinho, de cuidado com vocês, de amor pela família, eram reais. Essa perspectiva me ajudou a começar o processo de cura. Sim, José Roberto havia me enganado sobre sua identidade e seu passado. Sim, ele havia cometido o crime horrendo de abandonar 2 filhos pequenos. Mas o homem que viveu comigo durante 4 décadas, que criou Laura e Gabriel com amor, que foi um avô carinhoso, esse homem também era real. Hoje, 3 anos após a descoberta da verdade, posso dizer que encontrei uma forma de viver com essa realidade complexa. Não perdoei José Roberto pelo que ele fez com a primeira família. Abandono de filhos é imperdoável. Mas consegui separar o homem que cometeu esse crime do homem que viveu comigo e foi pai dos meus filhos. Laura e Gabriel desenvolveram um relacionamento próximo com Rodrigo e Fernanda. Descobriram que têm muito em comum. Todos herdaram a inteligência e a determinação do pai, mas também sua tendência à teimosia. Os 4 irmãos se apoiam mutuamente, e os filhos mais novos ajudaram os mais velhos a processar o abandono que sofreram. Maria das Graças e eu desenvolvemos uma amizade improvável. Compartilhamos a experiência única de ter amado o mesmo homem, mesmo que em versões diferentes dele. José Roberto nos fez sofrer de formas diferentes, ela disse numa conversa recente, mas também nos ensinou sobre nossa própria força. Decidimos juntas criar um fundo educacional para jovens em situação de vulnerabilidade social. É nossa forma de transformar a dor que José Roberto causou
em algo positivo para outras famílias. Rodrigo se especializou em psiquiatria infantil e trabalha com crianças que sofreram abandono paternal. Meu pai me ensinou, pelo exemplo negativo, a importância da presença paterna. Ele diz: Fernanda se tornou advogada especializada em direito de família e ajuda mulheres que foram abandonadas com filhos pequenos. Quanto a mim, aos 69 anos, aprendi que é possível reconstruir a identidade mesmo na terceira idade. Voltei a estudar, fiz um curso de História da Arte que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo. Comecei a viajar, algo que José Roberto Carlos sempre desencorajava, dizendo que preferia ficar em casa. Descobri que durante décadas vivi uma versão de mim mesma, editada para caber na narrativa que ele havia criado. A Hilda que ele conheceu era mais dependente, mais caseira, mais focada na família do que eu realmente sou. Agora estou redescobrindo partes de mim que ficaram adormecidas durante o casamento. Esta experiência me ensinou lições valiosas que quero compartilhar, especialmente com mulheres que podem estar em situações similares. Primeiro, confiem nos instintos. Durante anos, senti que havia algo não explicado sobre o passado de Carlos, mas sempre reprimi essas suspeitas porque não queria parecer desconfiada. Se algo não faz sentido no comportamento de um parceiro, vale a pena investigar com delicadeza. Segundo, ninguém é completamente sem passado. Todos nós temos histórias, famílias, experiências formadoras. Quando alguém não tem absolutamente nada do passado para mostrar, nenhuma foto, nenhum amigo antigo, nenhuma história familiar, isso é um sinal de alerta. Terceiro, manipuladores emocionais são especialistas em despertar nossos instintos cuidadores. Eles criam personas vulneráveis para nos fazer sentir necessárias e importantes. Histórias muito trágicas, especialmente quando não podem ser verificadas, merecem atenção especial. Quarto, nunca é tarde para reconstruir a identidade. Mesmo aos 69 anos, descobri que ainda posso crescer, mudar, explorar novos aspectos de quem sou. A idade não nos impede de evoluir como pessoas. Quinto, amor verdadeiro se baseia em honestidade. Por mais dolorosa que seja a verdade, ela é sempre melhor que uma vida baseada em mentiras. Relacionamentos saudáveis exigem transparência mútua. Para quem pode estar descobrindo segredos similares sobre parceiros ou familiares, meu conselho é: busquem ajuda profissional. Não tentem processar essas descobertas sozinhos. A manipulação psicológica deixa marcas profundas e requer acompanhamento especializado para ser superada. E, principalmente, lembrem-se de que vocês não têm culpa pela desonestidade de outros. Eu passei meses me perguntando se deveria ter percebido antes, se fui ingênua, se contribuí para a situação. Mas a verdade é que confiar nas pessoas que amamos não é ingenuidade. É uma característica humana positiva que não devemos perder, mesmo após sermos traídos. A história de José Roberto Cota Carlos me ensinou que as pessoas são capazes de mudanças profundas, tanto para o bem quanto para o mal. O homem que abandonou 2 filhos pequenos também foi capaz de ser um pai carinhoso para outros 2 filhos. A mesma pessoa que construiu uma vida inteira baseada em mentiras também foi capaz de momentos de amor genuíno. Essa complexidade humana não justifica nem desculpa suas ações, mas me ajudou a entender que mesmo nas situações mais dolorosas, há nuances que merecem ser compreendidas. Hoje, quando olho para as fotos da nossa família, não vejo mais apenas as mentiras que elas escondem. Vejo também os momentos reais de alegria, os sorrisos genuínos das crianças, o amor verdadeiro que existiu mesmo dentro de uma situação construída sobre falsidades. José Roberto Silva pode ter criado Carlos Alberto Mendes como uma ficção, mas os 42 anos que vivemos juntos foram reais. O amor que senti por ele foi real. Os filhos que criamos são reais, e a força que encontrei para reconstruir minha vida, após descobrir a verdade, também é real. Esta é minha história. Uma história sobre como a verdade, mesmo quando descoberta tarde demais, ainda tem o poder de libertar. Como é possível amar alguém profundamente,
mesmo descobrindo que essa pessoa nos enganou de formas inimagináveis. E como nunca é tarde para recomeçar, para redescobrir quem somos, quando não estamos mais vivendo dentro da narrativa que outra pessoa criou para nós. Que minha experiência sirva de alerta para os sinais de relacionamentos baseados em falsidades, mas também de esperança para quem precisa reconstruir a vida após descobertas devastadoras. A cura é possível, a reconstrução é possível, e mesmo aos 69 anos, ainda podemos nos surpreender com nossa própria capacidade de crescimento e renovação.